Uma complicação aguda que nós podemos encontrar em diabéticos tipo 1 é a cetoacidose diabética. Qual que é o quadro metabólico da cetoacidose diabética, que é uma complicação aguda no diabético tipo 1? É uma hiperglicemia. Geralmente você pode verificar valores entre 400 e 800 miligramas por decilitro, acidose metabólica, desidratação e cetose, hálito cetônico, tá bom? E por que que isso acontece? Porque não fez uso de insulina. Ele não fez uso da insulina. Ele precisa da insulina exógena, já que as células beta do pâncreas dele não produzem insulina, ele precisa da insulina exógena, mas ele não fez uso. Então o que vai acontecer? Os ácidos graxos vão ser convertidos em acetil-CoA. Porém, o excesso de acetil-CoA é direcionado à produção de corpos cetônicos, que nós temos acetato, o principal que é o beta-hidroxibutirato, e a acetona, que não é o mais relevante. Então essa hiperglicemia vai levar ao aumento da osmolaridade plasmática, o que promove o deslocamento dos fluidos do espaço intra para o espaço extracelular, com o desenvolvimento da desidratação. Então olha só, essa pessoa, porque a glicose não está entrando na célula muscular, justamente porque não fez uso da insulina, o que vai acontecer? Vai acontecer uma repercussão fisiológica que é aumentar a atividade do glucagon. As células pancreáticas começam, as células alfa do pâncreas começam a secretar mais glucagon. E aí você pode falar, poxa, mas olha que loucura que é essa? A glicose do sangue está elevadíssima, tá? A glicose do sangue está elevadíssima, só que ela não está entrando. Por quê? Porque ele não fez uso da insulina exógena. Logo, aquela cascata da insulina não vai ser ativada para ter a comunicação do GLUT4 e o GLUT4 se translocar até a membrana e a glicose poder entrar. Então, olhando essa repercussão, o que o organismo tenta fazer é compensar, fazer com que tenha mais glicose ainda no sangue para poder entrar. Essa glicose não está entrando porque não tem insulina. Então, esse glucagon vai ter aumento da sua atividade. E lá no tecido adiposo, ele vai fazer o quê? Aumentar a atividade da lipase hormônio sensível. E aí a lipase hormônio sensível vai fazer a quebra dos triglicerídeos, vai liberar o ácido graxo e o glicerol. Esse glicerol funciona como substrato lá no fígado para produzir mais glicose. E agora mais glicose no sangue ainda nós vamos ter. E no final esse ácido graxo entra na mitocôndria, passa pela beta-oxidação e nós temos a formação do acetil-CoA. Olha o quadro clínico que seu aluno diabético tipo 1 pode ter e você precisa identificar para que o seu trabalho, para que a sua função como professor, seja nutricionista, professor de educação física ou médico, possa entender a repercussão fisiológica. Então agora vai aparecer mais acetil-CoA lá na mitocôndria. O acetil-CoA ele vai ser usado agora no ciclo de Krebs. Só que não vai acontecer essa repercussão. E uma pergunta que você pode fazer é o seguinte: por que está acontecendo o aumento da lipólise? Porque a insulina ela tem efeito de inibir a lipólise. Como? A insulina, quando se liga ao seu receptor, nós temos a ativação da fosfatidil-inositol 3 quinase, que ativa a fosfodiesterase 3. A fosfodiesterase 3 inibe o AMP cíclico. E daí, se eu inibir o AMP cíclico, eu não vou ter ativação da PKA. Quem que é a PKA? É uma proteína importante que vai ativar a lipase hormônio sensível. Então a insulina inibe a lipólise justamente por esse processo. Quando a insulina se liga ao seu receptor, gera diversas repercussões, como, por exemplo, aumenta a atividade do GLUT4, mas também aumenta a atividade da fosfodiesterase 3, que inibe o AMP cíclico. E para ativar a PKA, eu preciso do AMP cíclico. E daí? Agora, se a PKA for inibida, porque eu tive a inibição do AMP cíclico, eu não vou ter a PKA ativando a lipase hormônio sensível. Só que como essa pessoa não fez uso da insulina exógena, o que vai acontecer? Não vai ter essa repercussão. Logo, o AMP cíclico não vai ser inibido. Então eu vou ter grande atividade da lipase
hormônio sensível, justamente porque a insulina não está inibindo a lipólise. Então eu vou ter aumento da lipólise por esse mecanismo e por aumento da liberação de glucagon. E agora eu tenho aumento de acetil-CoA. Por quê? Porque a lipólise, como você bem sabe, a quebra do triglicerídeo gera ácido graxo e glicerol. Já falei que esse glicerol fornece substrato lá no fígado para poder formar ainda mais glicose ainda circulante nesse diabético tipo 1, já está com uma hiperglicemia porque não fez uso da insulina exógena. Esse ácido graxo, aonde está na mitocôndria, passa pela beta-oxidação e agora forma o acetil-CoA. Esse acetil-CoA seria utilizado agora oxidado no ciclo de Krebs, na reação que acetil-CoA se combina com oxalocetato para formar o citrato. E o oxalocetato remanescente, o que vai acontecer? Ele vai ser utilizado para gliconeogênese, em que o oxalocetato, através da enzima fosfenolpiruvato carboxilase, vai ser convertido em fosfenolpiruvato e segue uma rota até formar glicose. Mais glicose ainda no sangue. Olha essa resposta fisiológica, que é muito complexa. E agora, esse ponto, justamente esse curso traz a possibilidade disso, de você voltar, rever esse mesmo conteúdo aqui. Então, olha só. Então, agora, esse acetil-CoA, ele não está sendo oxidado no ciclo de Krebs, lá no tecido muscular, justamente porque o oxalocetato, eu estou tendo menos oxalocetato, e o que tem está sendo utilizado na gliconeogênese para formar glicose. Então o que acontece? Esse acetil-CoA é direcionado para o fígado, lá nas mitocôndrias do fígado, para acontecer o quê? A formação de corpos cetônicos. Então esse acetil-CoA, ele é direcionado para o fígado, para as mitocôndrias lá no fígado, para formar corpos cetônicos, que é uma das maneiras de dar evasão a esse excesso de acetil-CoA. E por que está tendo excesso de acetil-CoA? Porque está tendo grande lipólise. E por que está tendo grande lipólise? Porque a insulina não consegue inibir a lipólise, a insulina não consegue inibir a lipólise, por quê? Porque a insulina não está... O cara não fez uso da insulina, então a lipólise está acontecendo. A insulina iria inibir, mas não está inibindo. E porque eu tenho aumento de glucagon, que atua no tecido adiposo, aumentando a lipólise. Logo, eu tenho muito acetil-CoA. Esse acetil-CoA poderia ser oxidado no ciclo de Krebs, mas não é oxidado porque o oxalocetato, eu tenho agora menos oxalocetato ali, e o que tem é utilizado na gliconeogênese para formar glicose. Então, esse acetil-CoA é direcionado para o fígado, lá nas mitocôndrias, para formar corpos cetônicos, em que o processo fisiológico é o quê? Esse acetil-CoA, ele se combina com outro acetil-CoA para formar agora o quê? O aceto-acetil-CoA. Quem catalisa essa reação é uma enzima que se chama tiolase. E agora eu vou ter esse aceto-acetil-CoA se combinando com outro acetil-CoA para formar agora o quê? HMG-CoA, em que eu vou ter a ativação da enzima alostérica, a enzima principal da reação aí, que é a HMG-CoA sintase. HMG-CoA sintase. E agora eu vou ter esse HMG-CoA sendo convertido em aceto-acetato, pela conversão, pela ativação da HMG-CoA liase. E agora esse aceto-acetato pode ser convertido ainda em 3-beta-hidroxibutirato, que é o principal corpo cetônico. Os principais aceto-acetato e 3-beta-hidroxibutirato, tá bom? E agora eu posso ter esses corpos cetônicos fornecendo energia para o sistema nervoso central, para o córtex adrenal, para o sistema músculo-esquelético, justamente porque a glicose não está entrando. Só que eu vou ter uma resposta que agora a gente precisa entender, que é o que? Também eu vou ter aumento de cortisol. Justamente porque essa resposta fisiológica leva a hipófise anterior a aumentar a liberação de ACTH, que atua no córtex adrenal liberando cortisol. E esse cortisol vai no tecido muscular e faz o quê? Quebra proteólise, quebra de proteínas. E agora tem a liberação de alanina pelo músculo. Essa alanina vai lá para o fígado e através de um processo de desaminação, que é o processo pelo qual o aminoácido libera seu grupamina na forma de amônia. Depois disso que pode ser liberado. E agora eu tenho a formação do piruvato, glicose, e agora eu tenho ainda mais glicose indo para o sangue. Então, de novo,
Porque a glicose não está entrando no diabetes tipo 1, que não fez uso de insulina exógena, eu vou ter aumento de glucagon, que no tecido adiposo gera o aumento da lipólise, logo eu vou ter mais ácido graxo livre circulante e mais glicerol. Esse glicerol no fígado pode ser utilizado para poder fazer formação de glicose, mais glicose no sangue. Além disso, eu vou ter grande formação de acetil-CoA, porque esse ácido graxo vai para a mitocôndria, passa pela beta-oxidação, eu formo acetil-CoA. Só que esse acetil-CoA não consegue ser oxidado no ciclo de Krebs. Por quê? Porque como a glicose não está entrando, eu não vou ter piruvato. E piruvato é o intermediário para o oxalocetato. E você lembra muito bem, eu volto aqui, que para poder a reação do ciclo de Krebs acontecer, eu preciso que o acetil-CoA se combine com oxalocetato para formar o citrato. Só que esse oxalocetato está em menor quantidade e o que tem está sendo utilizado para gliconeogênese. E além disso, devido a toda essa repercussão, eu vou ter aumento agora da liberação pela hipófise anterior do ACTH, que leva pela adrenal, pelo córtex adrenal, ao aumento do cortisol. O cortisol faz o quê? Proteólise no músculo esquelético, quebra de proteínas, liberação de alanina, que lá no fígado vai ser convertido e formado novamente glicose, mais glicose ainda no sangue. E agora nós temos uma repercussão que é o que? Nesse quadro da cetoacidose diabética? Hiperglicemia. E olha só essa análise. Essa hiperglicemia vai levar nos rins ao quê? A poliúria. O que é poliúria? Excesso de urina. Porque a hiperglicemia atrai água do espaço intra para o espaço extracelular. Aumenta a osmolaridade, atrai água. E agora eu tenho poliúria, que é o excesso de urina. E eu vou ter agora o que então? Desidratação. Porque agora eu tenho esse quadro fisiológico, eu vou ter perda de eletrólitos, principalmente sódio, e a perda de sódio pode levar ao quê? A uma hipotensão. Por quê? Porque a pressão arterial, lembra-se disso, a pressão arterial é o resultado. A pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo, né? Vezes a resistência vascular periférica. Se eu perco sódio, diminui o volume sanguíneo, logo diminui a pressão arterial. Eu posso ter uma resposta de hipotensão e, consequentemente, eu posso ter uma taquicardia. Por quê? Porque o coração vai tentar compensar essa redução da pressão arterial, porque a redução da pressão arterial diminui o fluxo de sangue para os tecidos e essa consequência vai levar ao quê? Uma taquicardia, justamente para o coração tentar compensar essa redução da pressão arterial e mandar fluxo de sangue adequado para os tecidos. E eu vou ter também uma resposta de polidipsia. O que é a polidipsia? É o aumento da sede. Se eu estou tendo desidratação, eu vou ter aumento da sede. O que mais que pode acontecer? Vai ver a análise que você tem que ter para você poder atender de maneira específica, criteriosa o seu aluno. Fala para ele, mostra que você tem esse conhecimento. Provavelmente, na verdade, eu nunca vi um professor de educação física, um nutricionista ou até mesmo um médico atuar dessa maneira na intervenção das respostas agudas, como a cetoacidose diabética, de entender essa repercussão, principalmente o professor de educação física e nutricionista. O que mais que vai levar esse quadro metabólico?